Bem-vindos ao Entre Linhas do Código. Episódio 21, hein? É isso aí. E hoje a gente vai mergulhar num capítulo que me deixou pensando bastante. Qual capítulo? Capítulo 4 do Pragmatic Programmer, abordagem pragmática. Ah, esse capítulo é massa. Mas eu fiquei pensando, o que é ser um programador pragmático no dia a dia? Tipo, na prática. Boa pergunta. O termo pragmático pode parecer meio vago, né? Parece que tem um monte de coisa por trás, né? Meio misterioso. Mas, no fundo, ser pragmático é ter uma mentalidade, sabe? Qual mentalidade? Uma mentalidade focada em resultado. Tipo, entregar software que funciona. Isso, software de qualidade, sabe? E como a gente chega lá? O capítulo já começa falando de responsabilidade. Lembrei. A culpa é minha e pronto, bola pra frente. Justamente. É assumir o controle, sabe? Mas como isso funciona na prática? Por exemplo, backups. Entendi. Tipo, o gato comeu meu código, não cola mais. Programador pragmático garante que tem backup. Faz sentido. É ser proativo, né? Totalmente. E isso vale para tudo, até para reportar problemas. Tipo, ao invés de só reclamar, a gente busca uma solução. Isso. Entender a causa do problema, documentar tudo. E já sugerir uma solução. Exatamente. É tipo, ser mais útil, né? Muito mais. E essa postura proativa tem tudo a ver com a mentalidade de dono do código. Essa eu gostei. É É ter orgulho do que a gente faz. isso. É como assinar embaixo do código como se fosse uma obra de arte. Tipo, código ruim nem pensar, né? Exato. Código limpo, testável, fácil de entender. Código que a gente mostra com orgulho. Com certeza. E aí a gente foge daquela mentalidade de vítima, sabe? A culpa é do compilador. A culpa é da linguagem, do sistema operacional. A gente sempre arruma um culpado, né? Mas, na maioria das vezes, o problema está no nosso código. Verdade. É a gente que precisa assumir a responsabilidade. Exatamente. E, falando em assumir responsabilidade, o capítulo também fala da importância de não se apegar a tecnologias. Entendi. É porque a tecnologia muda rápido, né? Muito rápido. O que é hype hoje, amanhã já era. E aí o programador pragmático precisa se adaptar, né? Sim. É. Tá sempre aprendendo coisas novas, se atualizando. É como ter uma caixa de ferramentas completa, né? Perfeito. Cada ferramenta tem sua função e a gente escolhe a melhor para cada situação. Show. E para finalizar essa primeira parte, o capítulo fala da importância de estar preparado para mudanças. Isso é a realidade, né? Requisitos mudam, prazos apertam. E o programador pragmático não se desespera. Aí se adapta, né? Exatamente. Ele entende que mudança faz parte do processo. Tipo um motorista defensivo, né? Isso. Atento, prevendo os movimentos, pronto para reagir. Sensacional. E aí, na próxima parte, a gente continua explorando essa abordagem pragmática, né? Com certeza. É. Tem muito mais coisa para discutir. De volta para o Entre Linhas do Código. A gente estava falando sobre ser um programador pragmático, lembra? Sim, responsabilidade, dono do código, preparado para mudanças. Isso. E no capítulo tem uma técnica interessante. Tracer Bullet. Bala traçante. Que nome doido. Mas faz sentido. Imagina que você está construindo um software gigante, cheio de funcionalidades. Tipo um transatlântico. E você não tem certeza se ele vai flutuar. Aí a gente usa uma bala traçante para quê? Para construir uma versão mini do software, bem simples, mas que funcione de ponta a ponta. Tipo um barco a remo. Exatamente, para testar as tecnologias, a arquitetura. E ver se a gente está indo na direção certa. Isso. E o mais legal é que a gente reduz o risco, né? Entendi. Se o barco a remo afundar, a gente não perde o transatlântico inteiro. É isso aí. E a qualidade do código? Usando Tracer Bullets, a gente não corre o risco de fazer um código cheio de gambiarra. Olha, a ideia não é entregar código porco. Ufa! O Tracer Bullet é tipo um esqueleto, sabe? A estrutura principal. Aí depois a gente vai refinando. Isso. Através da refatoração. Fatoração. É tipo organizar a casa, né? Perfeito. Melhorar o código sem mudar o que ele faz. Tipo reformar a casa. Exato. Muda a cor da parede, troca o piso, mas a casa continua sendo a casa. Mas como a gente garante que não vai quebrar nada durante a reforma? Tá aí entram os testes automatizados. Os testes, eles são tipo os detectores de fumaça, né? Isso. Avisam se algo tá pegando fogo antes que seja tarde. Mas e se os testes forem ruins? Boa pergunta.
Com um teste ruim, é pior que nada. É como um detector de fumaça com a bateria descarregada. Exatamente. E por isso os testes precisam ser bem escritos, sabe? Cobrir os cenários importantes, serem executados sempre. Isso aí. E além dos testes, o livro fala dos contratos de código. Contratos, tipo aqueles de aluguel cheio de cláusulas. É uma boa analogia. Os contratos de código definem as regras do jogo, sabe? Tipo, o que cada parte do software precisa fazer. Isso. E quais as garantias que cada parte oferece? Tipo, se uma parte do código não cumpriu o contrato. Que problema. Faz sentido. E como a gente define esses contratos? Usando pré-condições, pós-condições e invariantes. Nossa, quanta coisa. Mas calma, é mais simples do que parece. A gente explica melhor em outro episódio. Beleza. Mas e quando os erros acontecem? Mesmo com testes e contratos. Não acontece, né? E aí, qual a primeira reação do programador pragmático? Respirar fundo, não entrar em pânico. Controlar as emoções. Isso. E aí a gente parte para a investigação. Tipo Sherlock Holmes. A gente precisa reproduzir o erro, coletar informações, Logs, dados de entrada, ambiente de execução. tudo. É como montar um quebra-cabeça. E aí a gente usa as ferramentas certas para encontrar a causa do problema. Exatamente. E importante, não culpar o código de terceiros logo de cara. Pode ser que o erro seja nosso, né? Muitas vezes é. É preciso ter humildade. E depois que a gente corrige o erro. A gente cria testes para garantir que ele não volte a acontecer. É como aprender com os erros, né? Exatamente. E por falar em aprendizado. Voltando ao entrelinhas do código. E para fechar nosso papo sobre abordagem pragmática. Comunicação. Opa, é tema importante. A gente pode ser fera no código, mas se não souber comunicar. Se complica, né? Totalmente. E o livro dá várias dicas pra gente se comunicar melhor. Tipo, conhecer o público, sabe? Fez sentido. Não adianta falar em código binário com quem não entende nada de programação. Tem que adaptar a mensagem, né? Exatamente. Linguagem clara, objetiva. E saber o que a gente quer dizer, né? Verdade. Às vezes a gente se enrola e não chega ao ponto. É como escrever um e-mail gigante e ninguém entender nada. Isso. Concisão e foco na mensagem principal. E escolher o momento certo para falar, né? Super importante. Sensibilidade para perceber se a pessoa está disponível para ouvir. Se não, vira monólogo, né? Total. E comunicação não é só falar, né? Tem a escrita também. O código em si. Exatamente. Código bem escrito é fácil de entender, de manter. O código em si. Perfeito. Ah. Capítulos, parágrafos, frases, tudo organizado. Se o código for um caos, ninguém entende nada. Nem o próprio autor depois de um tempo. Verdade. E por fim, o livro fala da importância de ser um aprendiz contínuo. Essa é a melhor parte. A tecnologia está sempre mudando, né? Sempre. E o programador pragmático está sempre aprendendo. Lendo, participando de eventos, fazendo cursos. Experimentando, buscando novas soluções. A gente precisa se manter atualizado. Com certeza. E com isso a gente encerra a nossa conversa sobre a abordagem pragmática. Ufa, quanta coisa, hein? Mas valeu a pena! Vimos que ser um programador pragmático É muito mais que só escrever código. é ter uma mentalidade, uma postura profissional É buscar a qualidade, a responsabilidade, a comunicação. e nunca parar de aprender. É isso aí. E você, ouvinte, o que achou? Compartilhe suas ideias com a gente. A gente se encontra no próximo Entrelinhas do Código. Até lá!